todos. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Silva. Alguns de vocês já me conhecem do curso de Estrutura da Matéria 1 ou Física Moderna 1. O curso que eu vou dar agora, Estrutura da Matéria 2, é uma continuidade daquele curso. Nós vamos falar primeiramente da mecânica quântica para um átomo de um elétron, resolver a equação de onda para o potencial central. Vamos falar de quantização no momento angular, solução radial, spin eletrônico, interações magnéticas, átomo de L e outros átomos, né, com muitos elétrons, molécula sólida, se der mais alguma coisinha, um extra. Mas particularmente a gente vai começar agora falando desse átomo de um elétron, porque um dos principais objetivos no começo do século XX com a mecânica quântica era descrever o átomo de hidrogênio. A gente já viu a descrição do átomo de hidrogênio através do modelo de Bohr, porém o modelo de Bohr é muito limitado e algumas predições são de fato errôneas. Por exemplo, a questão do princípio de incerteza. De acordo com o modelo de Bohr, você tem trajetórias muito bem definidas, e isso é contrário ao que a gente sabe do princípio de certeza. A gente vai obter, através da mecânica quântica, através da equação de Schrödinger, uma solução para a equação de Schrödinger, que é a função de onda que descreve bem o átomo de hidrogênio e permite fazer a interpretação correta utilizando o princípio de incerteza. Outras coisas têm a ver com o momento angular orbital, também erroneamente predito por Bohr, e que a mecânica quântica, sua solução, vai dar a descrição correta. Spin do elétron, a questão da transição de um nível para o outro, a taxa de transição, que eram coisas que não era possível se obter na descrição de Bohr. E assim por diante. Tá? Então vamos começar. Equação de Schrödinger em 3 dimensões. IH cortado, del T, atuando numa função de onda, que é o psi maiúsculo, que depende agora das 3 coordenadas, x, y, z, e do tempo. Idêntico à equação em uma dimensão. Igual ao momento linear ao quadrado, operador, dividido por 2 vezes a massa da partícula, mais um potencial que também depende das 3 coordenadas e do tempo, atuando na função de onda. Psi, x, y, z e t. O momento linear é uma generalização do caso unidimensional. Então eu vou escrever P igual menos IH cortado del x, como antes, só que agora adicionar 2 componentes. Essa na direção y, menos IH cortado del y na direção j, menos IH cortado del z na direção k. Observe que aqui eu estou usando derivadas parciais, porque a gente está lidando agora com uma função de várias variáveis. É a primeira pequena diferença com relação ao caso unidimensional. Então, p ao quadrado vai ficar seu produto escalar, né, de p com p atuando na função de onda psi, dessa forma, como se trata de um operador em direções i, j, k, e eles são ortogonais, i, j e k, então p quadrado em psi vai ser simplesmente menos h cortado ao quadrado, o menos é porque é i vezes i, del 2 del x2 mais del 2 del y2 mais del 2 del z2 atuando na função de onda psi. Ok. Então a equação de Schrödinger fica IH cortado del t de psi de x, y, z e t, que é igual ao operador hamiltoniano menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que vem do p quadrado, del 2 del x2, del 2 del y2, mais del 2 del z2. Tudo isso atuando em psi.
x, y, z e t, mais o potencial v de x, y, z e t atuando na função de onda. Ok, vamos supor que o potencial só dependa das coordenadas espaciais, o que vai ser útil na hora de fazer o que a gente chama de separação de variáveis. E a maior parte dos casos interessantes, é só o que importa para a gente. Então isso vai implicar na conhecida separação de variáveis, a gente já usou inclusive no caso unidimensional. Então, fazendo a separação de variáveis, a gente pode escrever psi maiúsculo, x, y, z e t como um produto de um psi minúsculo, que só depende das coordenadas, psi x, y, z, vezes um φ, que só depende do tempo, φ de t. E assim, substituindo na equação de Schrödinger, IH cortado, se x, y e z, del φ de t, del t, porque o psi não depende do tempo, então eu tirei da operação derivada temporal, igual a menos h cortado ao quadrado, nabla 2 de psi de x, y, z, dividido por 2n, φ de t, mais um potencial v de x, y, z, vezes psi de x, y e z, vezes φ de t. Esse operador, a gente costuma chamar de nabla 2, é o operador del 2, del x2, mais del 2, del y2, mais del 2, del z2, em coordenadas cartesianas. Mais tarde a gente vai escrever em coordenadas esféricas, que vai ser importante para o problema do átomo de hidrogênio. Ele é chamado Laplaciano ou nabla 2, vocês já devem ter visto no curso de eletro, possivelmente. Bom, dividindo toda a equação por psi vezes φ, então a gente deve obter o seguinte. IH cortado, 1 sobre φ dφ dt, aqui eu já transformei a derivada parcial em ordinário, que só depende de t aqui, igual menos h cortado ao quadrado sobre 2m, nabla 2 de psi x, y, z, 1 sobre psi, φ de t foi embora, mais o potencial v de x, y e z. Essa então é a nova cara da equação de Schrödinger, quando eu escrevo essa equação em 3 dimensões. A gente já viu uma equação como essa em uma dimensão, né? O lado esquerdo depende só do tempo, o lado direito depende só das coordenadas, portanto, o lado esquerdo deve ser uma constante, convenientemente a gente chama de E, que vai ser associada à energia, e o lado direito deve ser igual à mesma constante E. A gente já resolveu esse tipo de equação, né? Vamos pegar só a parte temporal, IH cortado, 1 sobre φ de t, dφ dt, isso é igual a E. Portanto, passando esse fator para o lado direito, a derivada de φ com relação a t vai ser igual a menos I sobre h cortado E vezes o próprio φ de t. Bom, derivada de uma função que dá a própria função vezes uma constante é uma exponencial. Então, a menos de uma constante, a nossa função φ de t vai ser
exponencial menos e sobre H cortado t. Outra parte da equação, a equação de Schrödinger independente do tempo, só a parte espacial, é menos h cortado ao quadrado sobre 2m nabla 2 de psi de x, y, z, igual a E menos o potencial vezes psi x, y, z. Então a equação de Schrödinger independente do tempo é essa daqui. Em coordenadas esféricas, escrever o Laplaciano, essas novas coordenadas, que no espaço tridimensional x, y, z, um ponto P, cujo vetor posição R com componentes z, x e y, determinadas pelo tamanho do vetor R, pelo ângulo θ, que é chamado ângulo polar, e pelo ângulo φ, que é o ângulo azimutal, lembrando que θ vai de 0 a π e o φ de 0 a 2π. O vetor R é dado de forma usual, coordenadas cartesianas, de forma que eu posso escrevê-lo, ou melhor, o módulo de R ao quadrado, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E assim eu posso reescrever o meu potencial. Como o potencial só depende das coordenadas, o potencial vai ser um V, então, de R. E no nosso caso, que a gente está interessado, que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o átomo de hidrogênio, o V de R vai ser uma função somente, né, do módulo de R. Ou seja, ele não depende da direção, depende apenas da distância do ponto que eu estou interessado com relação à origem. Por exemplo, o elétron com relação ao núcleo do átomo de hidrogênio. Bem, antes de tratar exatamente do Laplaciano na equação de Schrödinger, né, em coordenadas esféricas, vamos considerar o seguinte. Vamos tomar um átomo qualquer com um elétron. Você tem um núcleo, tem um certo momento linear Pn, e um elétron, né, que orbita em torno desse núcleo com um momento linear Pe. Bom, o que acontece é o seguinte, se eu estiver no centro de massa desse sistema, ou seja, se eu estiver parado junto com o átomo, ou o átomo parado com relação a mim, o momento linear do elétron vai ser idêntico ao momento linear do núcleo. Eu estou no referencial de centro de massa. Então isso se escreve da seguinte maneira. P do elétron igual P do núcleo. Na verdade, um é oposto ao outro. Então, em módulo, eles são idênticos. Isso implica no seguinte. A energia cinética do elétron vai ser o momento linear do elétron ao quadrado sobre 2 vezes a massa do elétron. Se eu colocar mzinho. Enquanto a energia cinética do núcleo vai ser o momento linear do núcleo ao quadrado, 2 vezes a massa do núcleo. Como o momento linear de um e do outro são idênticos, a energia cinética total desse sistema vai ser a soma dos dois, ou seja, P quadrado sobre 2m mais P quadrado sobre 2m, onde o P para mim é o módulo desses dois momentos a definir como P. Tá certo? Muito bem. Então, reescrevendo essa energia cinética total, eu vou ter o seguinte. 1 sobre 2m mais 1 sobre 2m vezes P quadrado, que é a mesma coisa que m mais m sobre m vezes m vezes P quadrado sobre 2. Bem, geralmente o que acontece é o seguinte.
Quando a gente considera que a massa do núcleo é muito maior do que a massa do elétron, então emissão aqui muito maior do que emizinho. Então esse emizinho é desprezível. Eu fico então com emissão sobre emizinho sobre emissão, ou seja, 1 sobre m, e a gente recupera o resultado que a gente costuma usar, que é o p quadrado sobre 2m, onde o m é a massa do elétron. Mas como a gente está vendo, a gente vai ter correções quando a massa desse núcleo é finita. Suponha, por exemplo, o caso do átomo de hidrogênio, onde o núcleo é só um próton, onde eu vou ter uma das maiores correções. Claro que quanto mais prótons no núcleo, maior a massa desse núcleo e melhor vai ser a minha aproximação, né, em desprezar esse efeito da massa finita do núcleo. Mas vamos considerar esse efeito, tá? E vamos chamar essa massa aqui 1 sobre μ, onde μ definido como mzinho vezes emissão sobre mzinho mais emissão é a chamada massa reduzida do sistema. Nesse caso, a massa que entra na energia cinética, na equação de Schrödinger, não seria apenas o momento linear ao quadrado sobre 2 vezes a massa do elétron, mas o momento linear ao quadrado sobre 2μ, ou seja, p quadrado sobre 2μ. É essa energia cinética que eu vou considerar na hora de escrever o operador energia, ou hamiltoniano, na equação de Schrödinger. Então, antes de resolver a equação, considerem essa pequena modificação, onde a massa do núcleo é levada em conta. Bom, sendo assim, a equação de Schrödinger em 3 dimensões agora se escreve da seguinte maneira. Observem que eu já troquei o m por μ, psi x, y, z, mais v de x, y, z, psi x, y, z, igual a i psi de x, y, z. Que em coordenadas esféricas vai ficar assim, menos h cortado ao quadrado sobre 2μ, blá 2, psi de r, θ, φ. Φ é o ângulo azimutal e θ o ângulo polar. Mais o potencial. Se eu vou falar do potencial de Coulomb, que é o nosso caso, um átomo hidrogênio, tipo hidrogênio, então o potencial só depende da distância entre o elétron e o núcleo, ou seja, só depende da distância r, do módulo do vetor r. E o psi de r, θ, φ. Só que agora o laplaciano não é mais dado em coordenadas cartesianas, ele é escrito em coordenadas esféricas da seguinte maneira. Sobre R2, del R. Eu não vou deduzir isso aqui. Vocês podem procurar no apêndice do Eisberg-Resnick ou dos cursos de cálculo de vocês. Em algum momento vocês devem ter demonstrado isso. Tá? 1 sobre R2 seno ao quadrado de θ, del 2, del φ 2, mais 1 sobre R2 seno de θ, del θ, seno de θ, del θ. Então veja, o laplaciano é muito mais feio do que em coordenadas cartesianas. Esse é o preço que a gente paga, né, por mudar de coordenadas cartesianas
para coordenadas esféricas. A vantagem é que aqui a gente pode usar o mesmo método que a gente vem usando, que é o método de separação de variáveis. Uma vez que a gente vai ver, sendo que o potencial depende apenas da distância até o centro do elétron, até o centro do núcleo, e não depende dos ângulos θ e φ, eu vou conseguir fazer essa separação de variáveis. O que eu não conseguia fazer quando o potencial estava escrito em termos das coordenadas cartesianas, porque ele dependia da raiz de x² mais y² mais z². Então eu perco por um lado, mas eu ganho por outro. Eu vou conseguir então obter um conjunto de equações diferenciais e resolver a equação de Schrödinger em 3 dimensões para o átomo de hidrogênio. E sempre que eu tiver com potencial central, ou seja, um potencial que só depende do módulo de R, então eu vou poder fazer esse mesmo tratamento que a gente vai fazer para o átomo de hidrogênio. Então está aqui a equação de Schrödinger, independente do tempo, em coordenadas esféricas, com o Laplaciano, dado em coordenadas esféricas dessa maneira, uma equação enorme, que eu vou utilizar o método de separação de variáveis. Em outras palavras, eu vou poder escrever ψ de R, θ e φ como um produto de funções R de R, θ de θ, φ de φ. Na verdade, esse θ pode ser melhorado aqui, vamos escrever assim. Não confundir o ângulo com a função. Então, o próximo passo é substituir essa solução na equação de Schrödinger, essa que está aqui, e proceder à separação das variáveis, das diferentes equações que devem aparecer como resultado disso. Então, vamos lá. Menos h cortado ao quadrado sobre 2μ 1 sobre R2 del R R2 del R θ φ é o produto das três funções com relação a R, mais 1 sobre R2 seno ao quadrado de θ del 2 R θ φ del φ2 mais 1 sobre R quadrado seno de θ del θ de seno de θ del θ R θ φ mais potencial V de R θ φ igual a energia R θ φ. Fazendo então as diferenciações, a gente vai ter o seguinte: h cortado ao quadrado sobre 2μ 1 sobre R2 θ φ, como a derivada agora só depende de R, se torna uma derivada ordinária, R2 dr. Essa é a primeira delas. A outra, uma derivada em φ, portanto,
a gente fica com R θ sobre R quadrado seno quadrado θ d2 φ dφ2 mais R φ, que não dependem de θ, R ao quadrado seno θ, vezes d dθ, a única parte que depende de θ, que é seno de θ, deu θ, dθ. Que é o potencial vezes a função de onda completa, que é igual a energia é θ φ. Multiplicando essa equação toda pelo seguinte fator, 2μr quadrado dividido h cortado ao quadrado é θ φ, a gente vai ficar com o seguinte, então. O primeiro termo dessa equação do lado esquerdo vai ser 1 sobre R dr R2 dr dr. O segundo vai ser 1 sobre φ seno ao quadrado de θ d2 φ df2. O terceiro vai ser 1 sobre θ seno θ d dθ seno θ dθ dθ. Eu vou passar o termo que tem energia para o lado esquerdo e juntar junto com o potencial. E vou ficar com o seguinte. R2 vezes V de R menos E. Como o termo inteiro está dividido pela função de onda, é só que eu tenho tudo isso igual a zero. Então essa é a equação simplificada. E como antes, vocês podem observar cada termo depende da coordenada radial, do ângulo θ ou de φ, ou variações, né, das funções com relação a essas coordenadas. E para que a soma disso tudo seja zero para qualquer R, θ ou φ, então só tem uma possibilidade, como a gente já viu outras vezes, que é a seguinte. Bom, aqui eu apenas rearranjei a parte que depende apenas das coordenadas radiais e a parte que depende das coordenadas angulares. É a mesma equação. No entanto, para que isso seja verdade, isso aqui tem que ser uma constante. Isso aqui tem que ser uma constante com sinal oposto. E, por conveniência, eu vou chamar isso aqui de L, L mais 1. Portanto, isso aqui será L, L mais 1 com sinal oposto. E é uma constante bem específica, mas isso tem a ver com o tipo de solução que a gente vai obter. Vai ficar claro adiante. Claro, eu podia chamar de qualquer constante resolvendo, mas no final das contas a gente vai concluir que a solução sai nessa forma, com essa constante escrita nessa forma, onde o L vai ser números inteiros positivos. Bem, concluindo, para qualquer potencial central, ou seja, associado a uma força central, que só depende da distância, R, a gente pode escrever a equação de Schrödinger dessa forma, separada em duas equações diferenciais. Uma equação que a gente chama de equação radial e a outra equação angular. Nós vamos então
nos próximos passos, resolver essas duas equações. E, em particular, vamos usar isso para entender o átomo de hidrogênio.